Qual o valor de um procedimento cirúrgico, como por exemplo, correção de papada, cirurgia ortognática, mentoplastia? Essa é uma das perguntas que mais me fazem em todas as redes sociais. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho de como que nós fazemos esse valor, o que está incluído nesses valores, o que nós avaliamos para passar o valor para o paciente de um procedimento cirúrgico. Então esse vai ser o tema do nosso cafezinho com consulta. Pega teu café, que eu já peguei meu cafezinho aqui, e vamos elencar quais são os fatores principais que vão ditar o valor de um procedimento cirúrgico. Bom, o valor de um procedimento cirúrgico é uma das dúvidas mais frequentes e eu elenquei aqui 5 principais fatores que nós vamos avaliar e que vão ditar o valor de um procedimento cirúrgico. Nós levamos em consideração que vão montar o preço, o valor do procedimento que tu vai realizar. O primeiro e mais óbvio deles é qual procedimento vai ser realizado. Ele é óbvio, mas nem tanto, porque para nós sabermos qual procedimento vai ser realizado, nós precisamos de um diagnóstico. Por exemplo, se o paciente ele vem me procurar, eu preciso saber se ele tem gordura profunda, se ele tem gordura superficial, no caso, por exemplo, de uma papada, se ele precisa fechar a musculatura, se ele precisa fazer remoção de pele. Tudo isso altera os valores do procedimento. Eu avalio ele e eu vejo, não, o teu problema não é a papada, o teu problema é uma alteração de posicionamento ósseo. Então nós temos que fazer uma cirurgia ortognática. É outro procedimento, nós temos que fazer outras coisas que vão levar o paciente a um bom resultado. Ou seja, o valor é diferenciado. Ou se eu avalio ele tem o queixo para trás, precisa fazer um avanço do queixo, precisa colocar uma prótese. Tudo isso vai mudar o valor, o preço final do procedimento. Por isso que é muito importante a consulta. A primeira coisa que nós vamos avaliar é diagnóstico e saber qual procedimento vai ser realizado. Esse vai ser o primeiro fator que a gente vai levar em consideração. O segundo fator que nós levamos em consideração é o tempo cirúrgico. Depois de nós termos um diagnóstico, nós vamos saber quais procedimentos nós precisamos fazer. Sabendo quais procedimentos nós precisamos fazer, nós vamos saber o tempo de cirurgia que nós vamos levar. Ou seja, nós vamos fazer uma cirurgia de 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas. E por que isso é importante? Porque isso vai ditar o valor que o hospital vai cobrar do paciente para fazer o procedimento. Quando nós vamos fazer uma cirurgia no hospital, nós pagamos esse hospital pelo tempo cirúrgico, por hora que nós vamos ocupar aquele bloco cirúrgico. Por isso que é tão importante saber quais procedimentos vão ser realizados para saber quanto tempo vai demorar a cirurgia. Ou seja, se é um procedimento bem simples, a cirurgia é mais barata, mais rápida. Se é um procedimento mais complexo, a cirurgia é um pouco mais cara. Por quê? Porque vai demorar um pouco mais. Então a gente pode fazer cirurgia de 1 hora, de 3 horas, de 5, de 8. Isso vai depender qual vai ser o procedimento que nós vamos realizar. Por isso que é muito importante a consulta inicial. Então o segundo fator que nós avaliamos para passar o preço para o paciente em relação à cirurgia é o tempo cirúrgico. O terceiro fator é qual tipo de anestesia. Qual vai ser a anestesia que nós vamos realizar? Local mais sedação, anestesia geral? Tudo isso é importante para nós avaliarmos o que o anestesista vai precisar fazer. E ele vai ter um valor que ele vai cobrar do paciente. Então o anestesista, ele é pago pelo paciente. Nós vamos fazer uma anestesia local, não precisa de anestesista. Ou seja, só eu vou fazer a anestesia, então não tem o custo do anestesista. Nós vamos fazer uma anestesia local com sedação, aí nós precisamos do anestesista em sala. A sedação, ela tem um custo, a anestesia geral tem outro. Ou seja, então ele vai ficar em sala fazendo uma sedação. Muito bem, é só uma sedação. Qual o tempo de sedação? Nós vamos ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Isso também vai mudar o valor da anestesia. A anestesia geral, ela tem um valor diferente. É 1 hora de anestesia geral? É 2? É 3? O tempo cirúrgico também vai aumentar o valor porque o anestesista cobra por hora. Então vocês estão vendo o quanto complexo é tu montar o valor de um procedimento cirúrgico? Não é simplesmente a pessoa pergunta, manda meia dúzia de fotos na internet e nós podemos dizer qual valor vai ser a cirurgia ou se vai ser semelhante a do fulano ou do ciclano, porque tudo isso tem que levar em consideração. Então, primeiro fator, qual o procedimento? Segundo fator, o tempo de procedimento. Terceiro fator, qual o tipo de anestesia? O quarto fator é a necessidade de internação ou não. O paciente precisa ficar no hospital, ele precisa ficar internado ou ele faz cirurgia e vai embora? Porque isso também vai levar em consideração. Então nós temos que avaliar o paciente. É um paciente que ele está rígido, não tem nenhum tipo de doença, ele vai fazer uma cirurgia simples, ele faz o procedimento, vai para a sala de recuperação e já vai para casa 1h30, 2 horas depois? Tem um valor. Olha, Thales, esse procedimento é um pouco mais invasivo, então nós vamos ter que deixar esse paciente aí, no mínimo, dormir no hospital. Vamos fazer uma cirurgia ortognática, um procedimento onde nós vamos alterar muito a posição dos ossos faciais,
Tem risco de o paciente ter edema, nós vamos deixar o paciente no mínimo um dia no hospital. Ele vai ter um custo a mais dessa internação, de ter passado um dia no hospital, isso é cobrado também. Ou se o paciente tem alguma alteração sistêmica, que ele precisa fazer um procedimento cirúrgico, digamos que não seja um estético, seja um procedimento necessário, ou um procedimento estético muito necessário, onde o paciente tem uma alteração muito significativa e ele não está bem sistemicamente, ele tem alguma doença, alguma coisa que ele precise ter um controle maior, ele tem que ficar internado, ou seja, então ele fica 1, 2 dias no hospital. Por isso que é tão importante a consulta. Na consulta nós vamos entender isso, né? Nós vamos mapear tudo que o nosso paciente tem para poder montar esse valor. A maior parte dos pacientes não precisa internar. Então, assim, é muito raro eu deixar um paciente internado após uma cirurgia, a não ser que sejam cirurgias muito grandes, muita coisa seja feita, como cirurgias ortognáticas, cirurgias mais longas, aí nós deixamos o paciente internado. Mas isso é importante levar em consideração. Tempo de internação é o quarto fator que vai levar o paciente a ter um custo no procedimento. E o quinto e último fator, também um pouco óbvio, é a experiência e formação do cirurgião que vai realizar o procedimento. Quando nós somos bem jovens lá, que nós recém nos formamos, muitas vezes operamos até de graça, porque o cirurgião ele precisa de experiência. Depois de um certo tempo, o cirurgião começa a ter um valor mais elevado. Então a tendência é que cirurgiões mais experientes tenham um valor mais elevado e cirurgiões menos experientes tenham um valor menos elevado, um valor mais barato. Eu não estou levando em consideração qualidade de serviço, tá? Nem qualidade da cirurgia, nem de competência profissional para fazer o procedimento, e sim a relação de tempo de trabalho. É normal que uma pessoa que esteja começando na carreira, ela tenha um valor menor, e é normal que uma pessoa que esteja já mais adiantada na carreira, tenha mais fama, tenha um valor maior. Ou seja, isso também é levado em consideração. Então tudo isso vai montar o valor cirúrgico do procedimento. Então nós vamos levar em consideração qual procedimento vai ser feito, baseado no diagnóstico, tempo de cirurgia, tipo de anestesia, se vai ter internação ou não vai ter internação e experiência do cirurgião. Esses são 5 fatores que montam basicamente o custo de uma cirurgia. Por isso que é tão importante nós fazermos uma consulta inicial antes de passar valores para o paciente, porque muitas vezes o valor é muito menor do que ele imagina e muitas vezes é maior do que ele imagina. E ele pode se frustrar em receber um valor e ser leviano da parte do cirurgião passar um valor sem no mínimo ter um diagnóstico e avaliar o caso e conversar com o paciente. Ah, Thales, mas eu vim até aqui e tu não vai falar o valor do procedimento? Gente, que nem eu falei para vocês, além de tudo isso que eu disse nesse vídeo, é antiético e proibido pelos conselhos nós divulgarmos valores de procedimentos na internet. Eu não posso colocar, papada é tanto, ortognática é tanto. Isso é contra a lei. Nós recebemos multa quando nós divulgamos valores para pessoas que não são nossos pacientes antes de ter um diagnóstico e ser de forma privada. Então é um dos motivos também pelo qual nós não vamos divulgar valores de procedimentos, mas sim explicar para vocês entenderem como que se chega nos valores e quais são os fatores importantes. Espero que tenha gostado. Se chegou até aqui, deixa teu joinha no vídeo, te inscreve no canal, encaminha esse vídeo para alguém que vai fazer um procedimento cirúrgico aí, que quer saber como que nós decidimos qual valor vai ser cobrado. Pega teu café aí, vou terminar de tomar meu cafezinho aqui, nós nos vemos no nosso próximo Café com Consulta.